Fala pessoal, então trazendo aqui a tática da Espanha aí na Copa do Mundo, né? Espanha que vai pegar a Bélgica aí nas quartas de final da Copa, né? Acredito que entre aí como favorita, mas, né, como eu falei no vídeo da Bélgica, né? Acho que a Bélgica não entrou favorita, pelo menos pra mim. Não entrou favorita contra a Senegal, não entrou favorita contra os Estados Unidos e tá passando, né? Então a Espanha tem que jogar sério, né? Assim como todos os jogos da Copa aí tem que jogar sério, jogar pra ganhar, jogar muito focado, né? Pra confirmar esse favoritismo que pelo menos eu acredito que tem aí para a Espanha nesse jogo, né? A Espanha que fez uma fase de grupos aí até um pouco complicada, né? Não conseguiu ganhar aí do Cabo Verde, né? Acabou sofrendo bastante contra o Uruguai. Ali o jogo contra a Arábia aconteceu mais esperado da Espanha passar por cima. Então, vamos ver se a Espanha mostra aí um futebol mais eficiente, de fato, né? Por mais que joga ali um pouco melhor que os adversários, né? Acabou passando bem no sufoco ali contra o Portugal também, né? Então, vamos ver se eles confirmam de fato, né? Esse favoritismo aí. Então, vamos já passar aqui pelo estilo deles, né? A saída de bola, direto para a tática aqui já, né? Essa saída aqui mais com esses quatro jogadores aqui a princípio, né? Os dois zagueiros, o Cucurella e a diferença que vai ter aqui, né? Do Cucurella com o Pedro Porro, né? O Pedro Porro, ele joga um pouco mais à direita, vem os dois com meia versátil, né? Só que é a diferençazinha deles, né? Pedro Porro como meia de ligação, que é para ele dar mais prioridade em atacar por dentro, né? Deixando um pouco mais do corredor para o Lamine Yamal. Daqui a pouco eu falo um pouco mais dele, mas o Yamal bem mais aberto, né? E o Pedro Porro chegando mais por dentro e diferente do outro lado, né? O Cucurella vai vir com um meia aberto, né? Meia esquerda mesmo. O que não vai impedir ele de chegar por dentro muitas vezes, como ele faz na vida real. Ele só vai dar um pouco mais de prioridade, né? A atacar um pouco mais aberto para o Baena vir um pouco mais por dentro, né? Porque o Baena é um meia de origem, né? Mais um cara de centro de campo que tá ali, como se fosse improvisado ali na ponta esquerda da seleção espanhola, né? Fazendo uma função bem diferente aí do que costumava fazer o Nico Williams, principalmente nessa última Euro aí, que a Espanha foi campeã. Muito destaque para as pontas, né? O Nico Williams, o Yamal jogando abertos ali, uma característica bem parecida. Não ficavam limitados só a jogar aberto, né? Também cortava para dentro, mas o principal deles era um contra um com muita velocidade pelos lados, né? E aí com problemas físicos aí do Nico Williams, né? Acabou que fisicamente não conseguiu dar tanta sequência, então acabou que ficou o Baena mesmo, né? A Espanha chegou a jogar, se eu não me engano, com o Gavi por ali, o Ferran Torres, ninguém foi muito bem, então acabou ficando o Baena, né? Então por isso que um pouco mais dessa característica do Cucurella atacar um pouco mais o corredor, né? E o Baena vir com um lateral móvel, já eu falo um pouco mais dele, cortando um pouco mais para dentro para ter mais participação por dentro, né? Que é um pouco mais da característica dele e não um jogador totalmente de velocidade de um contra um para ficar aberto na ponta como o Yamal, né? Então falando um pouquinho dessa característica aí do Cucurella e do Pedro Porro, né? Essa diferençazinha deles, né? Como eu falei, mesmo estilo de jogo para os dois. A gente passa aqui já para o meio campo, né? Falar aqui do Rodri, vem com o primeiro volante. Aqui a gente vê que não é totalmente um estilo, como eu posso dizer, simétrico ali do jogo posicional, né? Normalmente teria, por exemplo, o Rodri mais centralizado, o Pedri bem ali mais pela esquerda, o Olmo mais pela direita, mas aqui na Espanha isso não vai acontecer, como vinha acontecendo até, né, na seleção da Espanha. Eles vinham ali, a exemplo da própria Euro mesmo, né, com o primeiro volante ali bem definido mesmo, né, o Rodri, se eu não me engano, era ele mesmo, tinha o Fabián Ruiz, né, e o... não, Fabián Ruiz não, ou era mesmo? Acho que era o Fabián Ruiz e o Olmo até, né? Parece que o Pedro acabou perdendo a vaga, se eu não me engano. Mas era um pouquinho mais simétrico como funcionava esse meio. E aqui os jogadores têm uma liberdade um pouco maior dentro do jogo posicional que a Espanha faz. Então a gente dá uns toques aqui pro Rodri ficar. A gente pega essa base aqui, mas aí a gente centraliza um pouco mais o Rodri, não deixa ele totalmente pela direita. O Pedro não fica tão pela esquerda, dá uma centralizada nele. Mesma coisa o Olmo, né? Eles jogando em alturas diferentes do campo, mas com muita liberdade, né? A gente pode ver... Quando a gente olha o mapa de calor deles, eles participam do jogo ali por bastante áreas do campo, né? Eles não ficam presos a... O Pedro vai jogar só pela esquerda, o Olmo só pela direita. Então eles ficam bastante livres no campo, então fica um pouco eles mais centralizadinhos aqui no campo mesmo, né? Então o Rodri como primeiro volante para ajudar um pouco mais nessa primeira saída de bola. Quando o adversário sobe a pressão, o Rodri pode baixar entre os zagueiros, né? E auxiliar ali fazendo o que é parecido com uma saída de 3, né? Mas também vai subir um pouco mais, né, para apoiar mais à frente também. Ali é a função que o Rodri a gente tá acostumado a ver ele fazendo no Manchester City, né? Na melhor versão do Rodri, que ele até ganhou o melhor do mundo, com muitas controvérsias, mas enfim, né? Não é bem o assunto do vídeo, mas
o que a gente está acostumado a ver ele fazer, né, com esse estilo de jogo de primeiro volante. A gente vem aqui o Pedri com meia de ligação e orquestrador, né, vai estar bem aqui no meio campo mesmo, porque não vai ser só um cara de chegar à frente, né, de ocupar tão à frente, nem vai ser um cara só de primeira saída de bola. Né? Então ele fica com o orquestrador aqui no meio para ele participar um pouco de cada coisa, né? Quando o Rodri baixa, por exemplo, para entrar no meio dos zagueiros, o Pedri pode vir fazer o papel de um volante aqui na saída de bola, né? Então também parecido com o que ele faz no Barcelona, né? Esse cara é bem orquestradorzão mesmo, né? Aquele camisa 8, segundo volante de muita distribuição de jogo, que é o que o Pedri está muito acostumado a fazer. Então acho que a Espanha aproveita bem o que é a função do Pedri aí, né? Por mais que ele não tenha tanto destaque quanto tem no Barcelona, né? Acho que no Barcelona ele é mais fundamental. Eu acho que quando o Barcelona tá sem o Pedri, perdem muito do controle do jogo, né? Do tempo do jogo, assim, né? Em controle de posse de bola. Já a Espanha acho que se sai melhor sem ele, né? Até porque Merino, Fabián Ruiz aqui no banco, né? É um meio campo muito privilegiado que os espanhóis têm, né? E aí a gente pode vir falar um pouco do Olmo, né? Ele vai vir com um armador criativo aqui, mas ele não vai ser, por mais que é escrito armador criativo, ele não vai ser bem um cara só da articulação, né? Ele com o armador criativo aqui, e principalmente combinando muito com o Oyarzabal, que vai estar como pivô, ele vai fazer muito movimento para frente. Então, beleza, pode ser que em algum momento ele dê um passo mais para trás para armar um pouco mais o jogo. Não vai ficar vindo buscar tanta bola aqui no meio-campo, né? Ele é um cara mais de terminal, né? Mais de finalizar a jogada. Então, com o armador criativo, muitas vezes ele vai estar se projetando para frente, quase como se ele tivesse com instrução aqui de jogador de infiltração, né? Vai se infiltrar bastante, se projetar bastante à frente, né? Como um segundo atacante, quase ali. Enquanto muitas vezes ele vai revezar com o Oyarzabal. Então, por exemplo, o Oyarzabal está como pivô, faz ele dar alguns passos para trás. O Oyarzabal dá uns passos para trás, o Olmo dá alguns passos para frente, acaba confundindo a defesa adversária, né? Se o marcador vem acompanhar o Oyarzabal, ele dá um espaço para o Olmo avançar, né? E aí fica uma confusão ali na hora do adversário acompanhar, né? O Olmo que vai pisar muito na área, que é muito característica dele também, né? Desde a época do Leipzig dele, aí também a época do Barcelona, ele é um meia de muita chegada à frente, de muita finalização, né? Muita qualidade para dar assistência, né, aquele último passe, ou também finalização mesmo, né? Ele é um cara muito inteligente, um jogador de uma visão de jogo muito interessante. Eu gosto de assistir o Olmo jogar, né? Mas que nem sempre ele vai estar ali no dia dele de fazer muitas coisas diferentes, mas quando ele tá inspirado, ele joga muito bem mesmo, né? E aí, puxando para falar um pouco dos pontas aqui, né? O Lamine Yamal, como eu falei, ele tá bem aberto ali pela direita, vai vir com ala produtivo. Ali em outras táticas eu já trouxe, por exemplo, como eu falei, né, até quando principalmente a Espanha jogava com Yamal e Nico Williams, dava para trazer eles com um lateral móvel, né, para cortar bem para dentro. Era a característica que eles estavam tendo, né, principalmente o Yamal, cada vez mais no Barcelona também cortando mais para dentro, né, vindo jogar um pouco mais centralizado, participar um pouco mais do jogo próximo do gol, né. Só que na seleção da Espanha ele deu uma voltada a ser um Yamal mais ponta, mais colado na linha mesmo, né. Então ele vai vir com ala produtivo para ficar um pouco mais com essa característica, né, de muito drible, muito 1 contra 1. A Espanha muitas vezes nos jogos tenta isolar bem o Yamal ali pela direita, concentrar bastante jogadores ali para aproveitar da melhor forma possível o 1 contra 1 do Yamal, né? Então ele fica um pouco mais aberto do que cortar para dentro, virar quase que o segundo atacante ali, não vai ser muita característica dele, né? Vai ficar mais aberto como um ponta de drible com esse ala produtivo. E combinando aqui com o que eu falei do Pedro Porro, né? Que vai atacar um pouco mais por dentro, justamente para deixar o corredor um pouco mais pro Yamal, o que também não vai impedir, né? Do Yamal hora tá mais por dentro e o Pedro Porro tá um pouco mais aberto ali como um lateral ofensivo mesmo, né? E aí o Baena vem com lateral móvel, né? Como eu já tinha falado aqui na fase do Cucurella. O Cucurella vem um pouco mais aberto, né? Como eu falei, também pode o Cucurella tocar mais por dentro e o Baena tá mais aberto? Pode acontecer. Mas o principal aqui, a princípio mesmo, né, a gente dando uma olhada aí no mapa de calor do Baena nessa Copa do Mundo, né, no torneio como um todo, é um ponta que vem fechando mais pra dentro, né? Como eu falei, ele é um meia de mais articulação, de mais chegada na área também. Não um cara de ficar tão isolado ali na ponta, né? Só ficar colado na linha. Tem característica diferente do Yamal, né? Então, para aproveitar melhor o Baena, acho que ele acaba vindo mais para dentro, então o lateral móvel vai simular bem isso, deixando principalmente o corredor aqui para o Cucurella fazer. Né, e aqui para fechar a fase ofensiva, o Oyarzabal, né, que é já um grande jogador aí há muito tempo na Real Sociedad, mas aí na seleção já desde um tempo aí atrás, o cara muda, né? Parece que muda, é um jogador muito efetivo na seleção, né? O cara tá fazendo muitos gols, participando muito, né, dando assistência ali. Não é um cara de tanta estatura, né? Tem 1,80 ali, mas
tem uma presença de área muito interessante, o cara é muito inteligente nas movimentações dele, né? Como eu falei, ele vem com um pivô aqui, né? Para dar mais passos para trás, não vai ser um cara de ficar se projetando tanto à frente. Ele vem associar um pouco mais, então baixa um pouco mais como... Até porque ele era um ponta, já foi meio atacante também, mas para essa parte mais de desenvolvimento da carreira dele, ele acabou se tornando aí um atacante, mas é um atacante muito móvel, né? Não é aquele atacante tão preso. Parecido até com o que fazia o Morata, né? Em alguns momentos aí a seleção, desde umas 2 Euros aí atrás, o que fazia o Luiz Henrique antes, né? Na Euro 2021, e o que já começou a fazer o De La Fuente aí na Copa de 2020... Copa não, né? Na Euro de 2024... Morata, ele por mais que é um atacante de atacar espaço, principalmente por isso que a gente sempre falou, né? Que o Morata é um cara, sempre viralizou até de meme, né? O jogador que mais ficava impedido na história do futebol, parecia que era o Morata. Justamente por a característica do Morata ser muito atacar espaço, né? Ser atacar em velocidade, atacar as costas da marcação adversária, por isso que ele ficava muito impedido. E na seleção muitas vezes se pedia que o Morata fosse um atacante mais de associação, né? Um cara que fosse baixar, se associar com os meias, com os pontas, apoiar os ataques e as longas posses de bola que a Espanha sempre teve, né? Inclusive é a seleção que mais tem posse de bola, né? Maior média de posse de bola aí da Copa do Mundo é da Espanha. Então precisa de um atacante que apoie, né? E o Oyarzabal sabe fazer isso muito bem. A Espanha insistiu muito tempo aí com o Morata, né? Como eu falei, nas últimas 2 Euros foi ele ali o titular, né? Se não me falha a memória. E aí agora sim, parece que o De La Fuente viu que o Morata, acho que não sei se ele passou por um tempo de lesão, ele estava no Como da Itália, né? E aí parece que agora sim, saiu o Morata e conforme foi tendo as oportunidades, o Oyarzabal ele aproveitou muito bem, né? Então acho que é uma melhora, né? Assim, ao invés de tentar fazer o Morata ser uma coisa que ele não é, você coloca um jogador que de fato sabe ser um atacante mais móvel, né? Sabe ser um cara que saia mais da área, sabe associar melhor. Um cara que, como eu falei, já foi um ponta, já foi um meio atacante, né? Então funciona muito bem. O Oyarzabal aí tem sido muito decisivo para a seleção da Espanha nessa Copa do Mundo. Então acho que eu passei um pouquinho por cada uma das funções aqui dos jogadores, né? A gente pode falar um pouquinho agora da fase defensiva. Vai ser um tipo de 4-1-4-1 ou também parecido com um 4-2-3-1 às vezes, ou um 4-4-2, pode variar bastante, né? A princípio o Rodri e o Pedri vão estar sempre por aqui. O Pedri pode dar uma subida mais à frente, o Rodri também pode subir mais à frente para pressionar, mas a princípio eles vão ser os meias centrais aqui mais recuados. O Baena e o Lamine Yamal pelos lados, né? Fazendo essa pressão também, ajudando bastante. Como a Espanha é um time que tem muita posse de bola, acaba que o Lamine Yamal ele não vai estar aqui com o pivô contra-ataque porque não vai ser tão necessário, né? Porque como eu falei, né, em outros vídeos aí, como eu já fiz, Mbappé, Vini Júnior, Messi, Cristiano Ronaldo, são assim os caras do time, a referência do time, a referência técnica ali do time. O treinador tende a deixar ele sendo poupado ali na fase defensiva, né? Então colocando, por exemplo, ali o pivô contra-ataque, né, que faz o jogador não recuar tanto, mas aqui no caso do Lamine Yamal não vai ser tão necessário, porque ele tem recuado bastante para marcar sim na seleção da Espanha, né? O De La Fuente não tem dado tanto essa folga para ele de ficar lá na frente, sabe, descansando, mas sendo poupado para fazer ofensiva, então ele vai voltar sim para ajudar o Pedro Porro, mas como eu falei, a Espanha é o time que mais tem posse de bola na Copa, então normalmente ele vai estar no campo de ataque e atacando, né? Quando a Espanha perde a bola, faz um perde pressiona ali bem rápido, muito eficiente, né? Então o Yamal não vai estar tendo que percorrer tanta metragem, tanta quilometragem para trás e ficar fazendo o tempo todo essa ida e volta, né? Então, por essa questão da posse de bola da Espanha. E aí, o que dita aqui se vai ser um 4-1-4-1, se vai ser um 4-2-3-1, se vai ser um 4-4-2, é o posicionamento do Olmo aí, né? Que é um jogador muito obediente taticamente, né? Um jogador, né, que, assim, muitas vezes até na seleção brasileira se usou muito, por exemplo, o Gabriel Jesus, não às vezes pelo tanto de gol que ele faz, mas pela dedicação defensiva dele, né? Então acho que o Olmo tá com a vaga de titular aí no lugar de outros jogadores, né? Como eu falei do Fabián Ruiz, do Mikel Merino. Acho que muito também por ele ter essa disciplina tática, né? E também de ser muito inteligente, saber a hora de subir mais a pressão, a hora de voltar mais. Então ele vai estar aqui como um meio atacante, né? Quando a Espanha começa as pressões, ele pode se juntar ao Oyarzabal, fazer um 4-4-2 aqui, ele sendo um segundo atacante ali, um atacante junto com o Oyarzabal na hora de pressionar. Não conseguiu fazer aquela primeira pressão, a Espanha tem que baixar um pouco mais, aí ele volta como um meia, né? Então eu não vou deixar ele como segundo atacante aqui justamente para ele não só ficar lá na frente o tempo todo, né? Ele volta bastante também, mas tem essa mescla, né? Essa variação entre esses três formatos aí, essas três formações diferentes que a Espanha pode ter aí na fase defensiva.
Então, passando aqui um pouquinho mais pelas instruções, né? Posse de bola, mantém informação, que é o que caracteriza o jogo posicional, né? Que é o que a Espanha faz muito, né? Uma das grandes escolas aí de jogo posicional, principalmente aí sendo muito refletida aí no Barcelona, né? Que tem muitos jogadores aí na seleção, então estão acostumados com esse modelo de jogo. Alcance de apoio mais baixo para os jogadores estar sempre apoiando aí, né? Posse de bola está sempre fazendo muita aproximação. A linha defensiva eu vou deixar dessa forma aqui. Não vou deixar tão alto, não gosto tanto, porque eu jogo com a instrução no ofensivo, né? Aquela barrinha no ofensivo, a Espanha, fundamental para replicar a tática deles, usar a barrinha vermelha do ofensivo, que os jogadores já vão estar mais adiantados ali, tanto na fase ofensiva quanto na fase defensiva. Então assim, eu acho que o time já fica suficientemente marcando alto, sem você ficar exposto tão exageradamente, sabe? Se vocês quiserem subir, fiquem à vontade de subir mais a linha da Espanha, mas eu prefiro deixar dessa forma aqui mesmo. Se você diminuir um pouquinho a densidade, pode diminuir também. Eu prefiro deixar os jogadores um pouco mais juntos aqui assim. E aí, instruções ofensivas, né? O preço dos laterais e rotação de alas, né? Como eu sempre falo, que também é muito fundamental para replicar bem o jogo posicional. Então, preços laterais para principalmente o Yamal e o Baena começarem as jogadas mais abertos, né? Mas também, como eu falei, não vão estar limitados só a isso, né? Como o Yamal está com ala produtivo, vai cortar para dentro quando surgir a necessidade da jogada. O Baena principalmente vai ter mais esse movimento porque ele é lateral móvel, estilo de jogo, né? Então, por característica, como eu falei, por ele ser um meia, vai cortar bastante para dentro sim. O rotação de alas, né? Porque, como eu sempre falo, né, os jogadores de meio vão ter movimentos mais para os lados do campo, né? A Espanha ataca bastante pelos lados, principalmente, né? Então, o Rodri, o Pedri, o Olmo, o Oyarzabal não vão ficar limitados a só atacarem pelo meio, né? A rotação de alas vai fazer eles saírem um pouco do meio quando for necessário, né? Para apoiar as construções ofensivas do time, para apoiar mais pelos lados, né? Cai mais pela direita quando precisar, mais pela esquerda quando precisar. E acho que fica bem interessante dessa forma, né? E o pressão ofensiva, né? Como eu falei, time aí inofensivo, né? Barrinha vermelha e tudo mais, que é para a Espanha ser muito ofensiva, muito dominante aí, com e sem a bola, né? Então, principalmente perdeu a bola ali, aquele perde-pressiona bem intenso, né? Característica também muito do futebol espanhol aí já de muitos anos, né? Então, ficando dessa forma aí a tática da Espanha, né? Como eu falei, entrei como favorita contra a Bélgica. Vou tentar já correr aqui para editar esse vídeo, né? Eu tô gravando aqui hoje na quinta-feira, né? Dia do feriado, mesmo dia que eu gravei o jogo a formação da Bélgica, né? Então vou tentar postar a Bélgica ainda hoje e amanhã aí na sexta-feira, que é o dia do jogo mesmo, tentar postar essa tática da Espanha, né? Tentar correr para deixar tudo certinho. Então aí as próximas táticas que vocês quiserem ver, né? A única que eu não postei que tá nas quartas foi a Suíça, né? Não sei se eu vou conseguir estar postando eles até lá, até o dia do jogo, né? Eu até acredito que não, né? Com sorte eu consigo, mas eu não vou garantir. E aí no mais, as táticas que vocês quiserem, né? Tem muita gente pedindo outras táticas aí de seleções que já foram eliminadas. Bastante gente pediu aí, por exemplo, Senegal, Equador, chegaram a pedir, se eu não me engano, Costa do Marfim também, Uruguai, Colômbia. Então, táticas de seleções que já foram eliminadas, se vocês acharem interessante eu estar postando aí, né? Mesmo após eles já terem sido eliminados, já terem perdidos, aquelas que vocês acharem mais interessantes, deixem aí nos comentários, né? Que vocês quiserem que eu dê uma olhadinha, eu posso aí, quem sabe, tá colocando, né? Trazendo aqui pro canal, como eu falei, né? Falta só a Suíça das que estão vivas ainda, então acho que eu poderia dar uma atenção agora para as que já foram eliminadas também. Então deixa aí nos comentários também, além disso, né, o que vocês estão achando aí da série do canal, das táticas, o que vocês estão achando aí dos modelos dos vídeos aí, né, como tá ficando, vocês acham que tá interessante, ou tem alguma sugestão de melhor aí e tudo mais, sempre aberto aí a conversar, né, então fique à vontade aí nos comentários, né, as próximas que vocês quiserem aí também. Então só agradecer, obrigado pelo apoio de sempre, valeu rapaziada, tamo junto.